Ele nunca planejou desmoronar naquele dia. Tudo o que ele queria era alguém para ajudar a limpar o velho celeiro, tirar a poeira, consertar algumas tábuas, talvez trazer um pouco de vida de volta ao lugar que sua falecida esposa um dia amou. Mas quando ela chegou, a viúva quieta com olhos cansados e duas crianças pequenas agarradas à sua saia, algo dentro dele mudou. O vento carregou sua voz suavemente enquanto ela dizia: "Eu posso trabalhar duro, senhor. Só preciso de uma chance." Ele assentiu sem dizer uma palavra, sem saber que, ao deixá-la passar pela porta do celeiro, ele estava prestes a abrir aquela que ele manteve trancada dentro de seu coração por anos. Os dias se passaram. Sua risada começou a ecoar pelo rancho, suave como a chuva da manhã. Os gêmeos brincavam no feno, suas risadas afugentando o silêncio que assombrava aquelas paredes de madeira. E uma noite, sob a luz de uma velha lamparina, ele a encontrou lá. Os gêmeos dormindo em seus braços. Sua cabeça estava baixa, exausta. O suave subir e descer da respiração deles mexeu com algo profundo dentro dele. Seu peito apertou. Sua garganta queimou. Pela primeira vez desde a morte de sua esposa, ele sentiu o calor da vida novamente, frágil, puro e insuportavelmente belo. Ele havia contratado uma viúva para limpar seu celeiro, mas o que ele viu o destruiu de maneiras que ele nunca esperava. Às vezes, o amor não chega montado num cavalo. Às vezes, ele caminha silenciosamente pela poeira, carregando duas crianças adormecidas nos braços. O sol se punha baixo sobre a pradaria, sua luz se espalhando pelos campos como mel sobre a terra áspera. O celeiro permanecia silencioso ao longe, o telhado curvado, as portas pendendo cansadas e o ar carregado de poeira e lembranças. Thomas M.C. Grau se encostava na cerca, o chapéu caído sobre a testa, fitando aquele lugar destruído como um homem fitando o próprio coração. Fazia 5 longos anos desde que Mary partira. 5 anos desde que o riso tocara esta terra. A voz dela costumava percorrer estes campos, chamando o nome dele da varanda. Agora, só o vento respondia. Cada canto do rancho guardava uma lembrança que ele não suportava encarar. Então, ele deixou tudo apodrecer, o celeiro, a casa, o jardim, tudo. Ele parou de ir à cidade. As pessoas diziam que ele tinha esfriado, que o fogo em seus olhos tinha virado cinzas. Talvez eles estivessem certos. Todas as noites ele sentava-se perto do velho abajur, olhando fixamente para a fotografia dela, sussurrando palavras que nunca alcançavam. Mary. Eu fiz o meu melhor. Mas não foi o suficiente, não é? Os dias se confundiam como páginas borradas pela chuva. Até que uma manhã, enquanto alimentava os cavalos, ele viu o rastro de poeira de uma carroça descendo a colina. A silhueta de uma mulher contra o sol nascente. Duas pequenas formas ao lado dela. Thomas franziu a testa e protegeu os olhos. Ele não estava esperando ninguém. Mas algo lhe dizia que não era apenas mais um viajante de passagem. A carroça parou perto da cerca. A mulher desceu lentamente, com o vestido gasto e as mãos trêmulas por causa da estrada. Duas crianças pequenas espiavam por trás da saia, gêmeos, um menino e uma menina, talvez de 4 ou 5 anos. Sua voz era suave, mas firme. Senhor, disse ela, ouvi dizer que o senhor pode estar precisando de ajuda. Posso limpar, cozinhar, cuidar dos estábulos, o que for preciso. Só preciso de um teto sobre eles. Thomas olhou para ela, olhou de verdade. Havia tristeza em seus olhos, mas não fraqueza. Algo nela o lembrava da mulher que ele havia perdido, a mesma força silenciosa, o mesmo fogo por trás do cansaço. Ele assentiu lentamente. O celeiro está em péssimo estado, disse ele. Tem certeza de que consegue lidar com isso? Já lidei com coisas piores, ela sussurrou, olhando para os filhos. Os gêmeos agarraram-se às suas pernas, tímidos, mas curiosos. Um segurava um pequeno cavalo de madeira esculpido em pinho velho. O outro sorriu levemente, como se estivesse tentando ser corajoso. Thomas pigarreou, tentando esconder o nó que se formava ali. Você pode começar amanhã. Tem uma cabana pequena atrás dos estábulos. Não é grande coisa, mas é seca. A mulher sorriu, apenas um pouco. Obrigado, senhor. M.C. Grau, ele respondeu. Thomas M.C. Grau. Clara Dawson, disse ela suavemente. E estes são Ellie e Grace. Enquanto a carroça rangia em direção à cabana, Thomas ficou ali, com o chapéu na mão, observando a noite cair sobre a terra. Ele não sabia porquê, mas algo se agitou em seu peito, um sentimento que ele não sentia há anos. Talvez fosse esperança. Ou talvez fosse apenas o som de uma voz feminina trazendo vida de volta a um lugar que há muito havia esquecido como era. A manhã seguinte amanheceu calma e pálida, o céu banhado em um dourado suave. Thomas levantou-se antes do amanhecer, como sempre fazia,
embora o sono só tivesse roçado seus olhos por um instante ou dois. O rancho estava em silêncio, o tipo de silêncio que carregava paz e dor. Calçou as botas, pegou o casaco e saiu. O ar cheirava a terra e vento frio. Em algum lugar além do celeiro, um galo cantou como se anunciasse mais um dia que ele não havia pedido. Ele caminhou em direção aos estábulos, mas seu olhar continuava se desviando para a pequena cabana atrás deles. Fumaça saía em espirais da chaminé, fina, cuidadosa, como se quem a acendesse não quisesse desperdiçar muita lenha. Ele se pegou pensando se a viúva teria dormido. Nem sabia porque se importava. Quando o sol surgiu no horizonte, Clara já estava trabalhando. Ela havia prendido o cabelo com uma fita desbotada, as mangas arregaçadas, varrendo o chão do celeiro enquanto seus filhos estavam sentados em um canto, brincando com um feixe de gravetos e feno. Seus movimentos eram firmes e pacientes. Cada passada da vassoura parecia apagar um pouco da tristeza que o lugar carregava. Thomas ficou parado junto à porta por um tempo, observando. Fazia anos que não via ninguém trabalhar com tanta determinação silenciosa. Algo ali o lembrava de Mary, como ela costumava cantarolar enquanto consertava roupas ou alimentava as galinhas, sem precisar que ninguém lhe dissesse o que viria a seguir. Clara se virou quando o notou. Bom dia, Sr. MC Grau, disse ela suavemente. Espero que não se importe que eu comece cedo. De qualquer forma, os pequenos acordam com o sol. Ele pigarreou, sem jeito. Comece quando precisar. Você está fazendo um ótimo trabalho. O sorriso dela era fraco, mas caloroso. Obrigada, senhor. Ele assentiu e foi até o palheiro, fingindo se ocupar com ferramentas que não precisavam de conserto. Mas, de vez em quando, olhava para baixo, observando as gêmeas rindo, ouvindo suas vozes suaves preencherem o celeiro onde a tristeza um dia ecoara. À medida que o dia avançava, Clara preparou uma pequena panela de ensopado com o pouco que tinha. O cheiro pairava no ar, rico, familiar. Thomas não conseguia se lembrar da última vez que a comida cheirara a casa. Quando ela lhe ofereceu uma tigela, ele hesitou, mas depois aceitou. Era estranho, compartilhar uma refeição não por hábito, mas por uma gentileza silenciosa. Enquanto comiam, Clara falou pouco. Mencionou o marido apenas uma vez. Ele era um bom homem, disse ela, olhando para o fogo. A febre o levou no inverno passado. Tentei manter a fazenda, mas... há coisas que não se pode combater sozinho. Thomas não sabia o que dizer. Apenas assentiu, olhando para a tigela. Naquela noite, depois de terminar as tarefas e apagar as lanternas, ele sentou-se novamente na varanda, ouvindo o riso fraco dos gêmeos em sua cabana. Não era alto, apenas o suficiente para lembrá-lo de que, de alguma forma, ainda havia vida ali. Ele olhou para as estrelas, frias e infinitas, e, pela primeira vez em anos, o silêncio não pareceu um castigo. Parecia uma pausa. Algo estava mudando naquele rancho, embora ele ainda não entendesse o quê. Mas ele sabia de uma coisa, o celeiro não parecia mais vazio. Os dias se transformaram em semanas, e o rancho começou a respirar novamente. O celeiro não parecia mais um túmulo de madeira velha e silêncio, cheirava a feno, sabão e vida. Clara tinha um jeito de se movimentar pelo lugar que fazia até a poeira se comportar, ela falava suavemente com os animais, cantava para os filhos enquanto trabalhava e deixava pequenos vestígios de carinho em cada canto que tocava. Thomas tentou ignorar. Disse a si mesmo que estava apenas grato pela ajuda. Mas todas as manhãs, quando a via saindo da cabana com os cabelos soltos ao vento, algo dentro dele se agitava, um calor que ele pensava ter morrido com Mary. Ele se pegava observando-a, então desviava o olhar, cerrando os dentes como se a vergonha pudesse afugentar o sentimento. Mesmo assim, seus olhos a encontraram novamente. Talvez fosse o jeito como ela sorria quando ela lhe oferecia uma flor silvestre, ou como ela sempre se ajoelhava para ouvir quando Grace falava, como se cada palavra de sua filhinha importasse mais do que o próprio mundo. Certa tarde, enquanto o sol brilhava alaranjado no céu, Clara subiu a uma escada para tapar um buraco no telhado do celeiro. Thomas ficou lá embaixo, fingindo empilhar feno, mas na verdade só estava de olho, um velho hábito de anos trabalhando ao lado de alguém de quem gostava. Você não precisa fazer isso sozinho, ele gritou. Já fiz coisas piores, disse ela, olhando para baixo com um sorriso que carregava tanto exaustão quanto coragem. Além disso, se eu esperar por outra pessoa, talvez nunca termine. Ele balançou a cabeça, mas sorriu. Você fala como a Mary costumava falar. As palavras escaparam antes que ele pudesse impedi-las. Um silêncio se seguiu. Clara fez uma pausa, com a mão apoiada na viga. Sua esposa? Perguntou ela baixinho. Ele assentiu, com os olhos fixos na terra. Ela faleceu há 5 anos. De parto. Nenhuma das duas sobreviveu. O ar ficou pesado por um instante.
O único som era o farfalhar do vento contra as tábuas. Clara desceu lentamente, enxugando as mãos no avental. Sinto muito, disse ela suavemente. Ninguém nunca supera algo assim. Thomas assentiu, em voz baixa. Não. Você só. Aprenda a andar em volta do buraco que ele deixa. Ela olhou para ele então, não com pena, mas com compreensão. Perdi o meu no inverno passado. A febre o levou em 3 dias. Enterrei-o com minhas próprias mãos antes que o chão congelasse. Nenhum dos dois falou depois disso. Não havia nada a dizer que a dor já não tivesse dito por eles. Mas algo naquele silêncio compartilhado suavizou a distância entre eles. Naquela noite, Thomas sentou-se à mesa até muito depois do jantar, com a lâmpada fraca e bruxuleante. Pela janela aberta, ele ouvia Clara cantarolando para os gêmeos, uma melodia suave, cheia de saudade. Ele se recostou na cadeira, de olhos fechados, deixando o som inundá-lo. Não era apenas uma canção. Era a vida retornando a um lugar que havia esquecido como sentir. Lá fora, no celeiro, o vento sussurrava através das vigas e, pela primeira vez, não soava como luto. Parecia esperança encontrando o caminho de volta para casa. O vento havia esfriado, trazendo o cheiro de chuva sobre as colinas. O outono se aproximava sorrateiramente da pradaria, e os campos brilhavam dourados sob o sol poente. A vida no rancho havia recuperado um ritmo, tranquilo, estável, quase pacífico. Mas, por baixo disso, algo não dito pairava entre Thomas e Clara, algo que nenhum dos dois ousava nomear. Todas as manhãs, trabalhavam lado a lado, falando pouco, mas, de alguma forma, dizendo tudo. Ele lhe entregava uma ferramenta, ela o encarava por um segundo a mais. Os gêmeos se acostumaram ao rancho, correndo descalços pela grama, rindo com uma liberdade que fazia o lugar parecer vivo novamente. Às vezes, Thomas se pegava sorrindo sem perceber, aquelas pequenas vozes e quando pelo celeiro eram como o som do perdão. Certa noite, nuvens escuras se acumulavam sobre as planícies. O ar estava pesado e agitado. Clara correu para levar os gêmeos para dentro enquanto Thomas verificava o telhado do celeiro. Ele notou uma viga solta, manchada de água e cedendo. A tempestade se aproximava, trovões estrondando como tiros distantes. Ele gritou para Clara: "Fiquem lá dentro com as crianças. Eu cuido disso." Mas ela não deu ouvidos. Correu para a chuva, segurando uma lanterna contra o vento. "Você não pode consertar isso sozinho", gritou. Juntos, eles puxaram o facho de luz, relâmpagos atravessando as portas abertas, iluminando seus rostos, determinados, encharcados, lado a lado contra a tempestade. Quando o trovão ficou forte demais, Thomas guiou ela e os gêmeos para dentro do celeiro. Eles se aconchegaram perto do feno, a chuva tamborilando acima como uma batida de coração sem fim. Os gêmeos se agarraram à mãe, com os olhos pesados de sono. Thomas sentou-se perto, observando Clara enrolá-los em um cobertor, seus braços os embalando delicadamente. A luz do lampião tremeluziu em seu rosto, suave, cansado, belo de um jeito que doía de se olhar. A respiração dos gêmeos desacelerou, seus pequenos peitos subindo e descendo contra ela. E naquele momento, algo dentro de Thomas se abriu completamente. Ele passara anos construindo muros ao redor do próprio coração, mas agora, observando aquela mulher abraçar os filhos, todos aqueles muros começaram a ruir. A visão da inocência deles, da força silenciosa dela, da paz em seu sono, tudo o dilacerava. Ele se virou, levando a mão ao peito enquanto lágrimas que não derramava há anos ardiam em seus olhos. Pensou em Mary, na criança que nunca puderam segurar, em todas as noites em que amaldiçoou o céu por tirar tudo. E agora, ali, na luz fraca do celeiro, ele via a vida novamente, frágil, quente, respirando bem ao seu lado. Clara ergueu os olhos e viu a dor estampada no rosto dele. Ela não falou, não perguntou. Apenas estendeu a mão, seus dedos roçando a dele. Aquele simples toque dizia tudo o que as palavras não conseguiam dizer. Lá fora, a tempestade continuava. Lá dentro, algo muito maior se rompia, o silêncio entre dois corações partidos aprendendo, lentamente, a bater novamente. A manhã chegou suave e cinzenta, o céu limpo após a tempestade da noite. O ar estava carregado com o cheiro de terra molhada e feno. Thomas acordou antes do sol, como sempre, mas o silêncio parecia diferente agora, de alguma forma, mais suave. Ele saiu, as botas afundando no sol úmido, e olhou em direção ao celeiro. Fumaça saía em espirais da chaminé e, por um momento, ele apenas ficou ali, ouvindo o leve zumbido da vida lá dentro. Lá dentro, Clara já estava acordada. Ela havia estendido as roupas pequenas dos gêmeos perto da lareira para secar. Ellie estava sentada em seu colo, ainda sonolento, com o cabelo emaranhado de cachos. Grace cantarolava baixinho para si mesma, fingindo escovar a crina da velha égua com um pedaço de palha.
A simples visão fez algo doer no peito de Thomas, um desejo silencioso que ele não sabia nomear. Ele pigarreou suavemente. O teto aguentou, disse, quase tímido. Poderia ter sido pior. Clara se virou, sorrindo levemente. Graças a você, disse ela. Você não precisava se arriscar daquele jeito. Ele deu de ombros, com os olhos fixos no chão. Não podia deixar a tempestade levar o celeiro. É tudo o que me resta. Ela o encarou por um longo momento antes de responder. Não, disse ela gentilmente. Não é tudo o que você tem. As palavras pairaram entre eles, suaves, mas cortantes o suficiente para cortar o silêncio. Ele não respondeu. Apenas assentiu e se virou para a porta, o coração batendo forte, com algo que não era exatamente dor, mas também não era paz. Naquela tarde, o sol rompeu as nuvens, quente e dourado. Clara trabalhava no jardim, com as mãos enterradas na terra. Thomas juntou-se a ela sem dizer uma palavra, ajudando a reconstruir a cerca que havia caído na tempestade. Trabalharam lado a lado, o ritmo do trabalho dizendo tudo o que não ousavam dizer. Depois de um tempo, Clara quebrou o silêncio. Eu costumava pensar que Deus se esquecia de mim, disse ela, com a voz quase num sussurro. Depois que meu marido morreu, implorei por um sinal, alguma coisa, qualquer coisa, que me mostrasse que ele ainda estava lá. Ela fez uma pausa, pressionando a terra com as palmas das mãos. Então percebi, talvez o sinal não esteja no que ele dá. Talvez esteja no que resta de pé depois da tempestade. Thomas parou de trabalhar, apoiando-se na pá. O vento soprava em seu rosto, levando consigo as palavras dela. Ele queria acreditar nela. Mas acreditar significava abrir mão da raiva que o acompanhava há anos. Ele falou baixinho, quando Mary morreu, parei de rezar. Não entendia o sentido. A casa parecia um túmulo, e cada nascer do sol me lembrava que ela não estava ali para ver. Clara se virou para ele, com o olhar suave. Talvez ela esteja, disse ela. Talvez não da maneira que você espera. Mas talvez ela esteja nas coisas que ainda crescem. Por um longo momento, nenhum dos dois se moveu. A brisa trazia o som da risada dos gêmeos de dentro do celeiro, vibrante e ininterrupto. Thomas fechou os olhos. Parecia a vida tentando encontrar o caminho de volta pelas frestas. Naquela noite, sentou-se novamente na varanda, observando a última luz se apagar. Os gêmeos dormiam, e Clara cantava baixinho lá dentro. Ele olhou para as estrelas, as mesmas que costumava amaldiçoar, e sentiu uma leve sensação de paz. Talvez ela estivesse certa. Talvez Deus não o tivesse esquecido. Talvez ele tivesse-lhe enviado alguém que soubesse o que significava estar quebrado, e corajoso o suficiente para amar novamente, de qualquer forma. Os dias ficaram mais quentes com o retorno do verão à terra. Flores silvestres se estendiam ao longo das cercas, e o ar vibrava com o zumbido das abelhas e o ritmo suave da vida no rancho. Thomas se viu acordando mais cedo, trabalhando mais duro, sorrindo mais do que nunca em anos. Mas, por baixo de tudo, ainda havia uma tempestade silenciosa se formando dentro dele, um medo que ele não conseguia nomear, que vinha sempre que olhava para Clara e sentia algo mais forte do que gratidão. Certa noite, o céu adquiriu a cor do fogo, o tipo de pôr do sol que parece lindo demais para se confiar. Thomas estava consertando o portão do curral quando viu Clara caminhando em direção ao celeiro, com a saia roçando na grama alta, os gêmeos a seguindo. Ela carregava uma pequena cesta de pão que havia assado, seu riso suave como o vento. Ele não conseguia deixar de observá-la. Havia algo no jeito como ela se movia, cuidadosa, mas segura, como alguém que aprendera a conviver com a perda e ainda encontrar graça nas pequenas coisas. Dia longo, ela perguntou enquanto lhe entregava a cesta. Sempre, respondeu ele, com um leve sorriso nos lábios. Mas não me importo mais tanto. Seus olhares se encontraram e, por um instante, nenhum dos dois desviou o olhar. Os gêmeos correram para o celeiro, rindo enquanto brincavam no feno. Clara se virou para segui-los, e Thomas a seguiu, o calor do pôr do sol se espalhando pelas portas abertas. Lá dentro, o ar estava denso com o cheiro de feno e fumaça de lenha. Os gêmeos estavam encolhidos, exaustos de brincar, seus rostinhos tranquilos sob a luz da lamparina. Clara se ajoelhou ao lado deles, colocando o cobertor delicadamente sobre seus ombros. Suas mãos permaneceram ali por um instante, tremendo levemente. Thomas ficou parado na porta, observando. Sua respiração ficou presa no peito. Lá estava ela, uma mãe, uma viúva, uma mulher que havia carregado sua dor em silêncio, sem reclamar. E lá estavam eles, seus filhos, dormindo em seus braços como se o próprio mundo não pudesse tocá-los. Algo dentro dele cedeu. Não foi alto nem repentino, mas profundo, como um rio rompendo uma represa. Ele se aproximou, cada batida do coração mais forte que a anterior.
Clara ergueu os olhos e encontrou os dele. Eles lembram ela, não é? Perguntou suavemente. Thomas assentiu, sua voz quase um sussurro. Do que poderia ter sido? Ele caiu de joelhos ao lado dela, incapaz de conter as lágrimas que a esperavam há 5 longos anos. Eu costumava sonhar com isso, disse ele. Maria segurando nosso filho, o som das risadas neste celeiro. Pensei que, se me esforçasse o suficiente, talvez pudesse reconquistá-lo. Mas a vida não barganha. Clara estendeu a mão para ele. Seu toque era firme, cálido. Talvez ele não negocie, disse ela, mas perdoa. As palavras o quebraram. Seus ombros tremeram enquanto anos de silêncio se derramavam, tristeza, raiva, culpa, tudo o que ele havia enterrado sob o peso de seu próprio coração teimoso. Clara não disse mais nada. Ela apenas ficou ali, de mãos dadas com a dele, os gêmeos dormindo entre eles, o mundo lá fora se transformando em noite. Quando finalmente olhou para cima, a tempestade dentro dele estava silenciosa. Ele não via os fantasmas do que havia perdido, mas a graça do que o havia encontrado, uma mulher que compreendia a tristeza, filhos que conheciam a alegria apesar dela, e um lar que aos poucos reaprendeva a respirar. A lâmpada tremuluzia, a chama pequena, mas firme. Ele sussurrou, quase para si mesmo, achei que meu coração não sentia mais nada. Mas eu estava enganado. Clara sorriu, enxugando uma lágrima do rosto dele. Às vezes, disse ela, a gente não encontra a paz. Ela nos encontra. E naquele celeiro, com a chuva começando a cair suave e constante lá fora, Thomas sentiu algo que não sentia há anos, a verdade simples e silenciosa de estar vivo. A chuva continuou noite adentro, suave e incessante, batendo suavemente no velho telhado do celeiro como uma canção de ninar para os oprimidos. Thomas permaneceu sentado ali por muito tempo depois que Clara e os gêmeos adormeceram, com as costas apoiadas na parede de madeira, a lanterna queimando fracamente ao seu lado. O som da respiração deles preenchia o silêncio, suave, constante, real. Durante anos, ele vivera em uma casa cheia de memórias, mas aquela era diferente. Era a vida, acontecendo bem na sua frente. Ele olhou para Clara, que ainda abraçava as crianças, o rosto sereno sob a luz fraca. Pela primeira vez, percebeu o quão forte ela realmente era. Não o tipo de força barulhenta que grita para o mundo, mas o tipo silencioso que o suporta, o tipo que continua se movendo mesmo quando não há mais nada pelo que se mover. Ele sentiu algo dentro de si se mover novamente, algo terno e assustador ao mesmo tempo. Quando amanheceu, a tempestade havia passado. O ar estava limpo e fresco, os campos brilhando sob o sol. Thomas saiu e respirou fundo, sentindo o cheiro de grama molhada penetrar em seu peito. Era como se a própria terra tivesse sido lavada. Ficou ali parado por um tempo, deixando a luz tocar seu rosto, e pensou em todos os anos que passara se escondendo dela. Mais tarde, ele encontrou Clara perto da cerca, pendurando roupas para secar. Seu cabelo estava solto, com a luz do sol refletindo nos fios. Ela se virou ao ouvir os passos dele. Não imaginei que você acordaria tão cedo, disse ela, sorrindo levemente. Não dormi muito, admitiu. Tinha muito em que pensar. Ela assentiu, com as mãos ocupadas com a roupa lavada. Tempestades fazem isso, disse ela baixinho. Elas pegam o que está fraco e mostram o que ainda está de pé. Thomas encostou-se na cerca ao lado dela, observando o vento ondular pelos campos. Você já pensou em ir embora? Perguntou ele. Recomeçar em algum lugar novo. Clara fez uma pausa e balançou a cabeça. Você pode fugir da terra, das pessoas, mas não das coisas dentro de você. Parei de tentar. Ele olhou para ela, olhou de verdade, e não viu mais uma viúva, nem uma trabalhadora ou hóspede. Viu uma mulher que havia passado pelo mesmo tipo de fogo que ele e saído carregando luz. Clara, disse ele, em voz baixa, não sei o que é isso, ou o que deveria ser. Mas quando vi você segurando aquelas crianças ontem à noite, percebi uma coisa. Eu estive vivo esse tempo todo, mas não estive vivendo. Ela se virou para ele, os olhos brilhando à luz da manhã. Então comece, sussurrou. Você não precisa pedir permissão para viver de novo. Por um momento, nenhum dos dois falou. O riso dos gêmeos ecoou de dentro do celeiro, alegre, despreocupado, puro. Thomas sentiu um sorriso romper os anos de tristeza que haviam endurecido seu rosto. Ele olhou para a terra, a sua terra, e, pela primeira vez, ela não parecia vazia. As cercas, os campos, até mesmo as colinas solitárias ao longe pareciam vivas novamente, como se também estivessem esperando por aquilo. Ele respirou fundo e disse suavemente, talvez seja assim que o perdão se sente. A mão de Clara roçou a dele, gentil, mas segura. Talvez, disse ela. Ou talvez seja amor, voltando a um lugar que nunca deixou.
O vento aumentou, trazendo o cheiro da terra molhada e a promessa de dias tranquilos pela frente. Thomas fechou os olhos e deixou que o vento o envolvesse, o passado se desvanecendo em algo que finalmente parecia paz. E pela primeira vez em 5 longos anos, ele não tinha medo do amanhã. As semanas que se seguiram deram a impressão de que a própria terra havia começado a se curar. As manhãs ficaram mais suaves, o ar mais leve, o riso dos gêmeos ecoando pelos campos como o canto dos pássaros após um longo inverno. O celeiro, antes um lugar de poeira e tristeza, agora cheirava a feno, pão e vida. Thomas se viu cantarolando enquanto trabalhava, às vezes sem nem perceber. Ele consertou o corrimão da varanda que havia quebrado anos atrás. Pintou as portas do celeiro de um vermelho escuro, exatamente como Mary queria. E quando Clara se ofereceu para ajudar, ele não discutiu. Trabalharam lado a lado, o tipo de silêncio que só duas pessoas que conheceram a dor podem compartilhar, não vazio, mas tranquilo. Algumas noites, depois do jantar, os 4 sentavam-se nós degraus observando o sol se pôr atrás das colinas. Ellie adormecia primeiro, com a cabeça apoiada no ombro da irmã. Grace cantarolava uma das suaves canções de Clara, sua vozinha sumindo com o crepúsculo. Thomas olhava para Clara e, sob aquela luz, não via a viúva que viera pedir trabalho, mas a mulher que trouxera o calor de volta ao seu mundo. Ele nunca falava muito sobre o que sentia, palavras nunca lhe vinham facilmente, mas Clara entendia a linguagem do silêncio. Certa noite, quando o céu se tornou prateado e os grilos começaram a cantar, ela disse suavemente: "Você tem consertado tudo por aqui. Mas talvez tenha sido você quem foi consertado." Thomas riu baixinho, com os olhos baixos. "Talvez", disse ele. "Ou talvez eu só precisasse de um motivo para parar de fugir de fantasmas." Clara deu um leve sorriso. "Todos nós temos. Alguns de nós só descobrem esse motivo mais tarde do que outros." Ele se virou para ela, com a voz mais baixa. "Você já pensou que encontraria paz novamente?" Ela balançou a cabeça. "Não. Mas acho que a paz me encontrou quando parei de procurar." O vento soprava pela grama, lento e suave, trazendo consigo o aroma de pinheiro e de casa. Thomas estendeu a mão, pegando a dela. Ela não se afastou. Seus dedos se entrelaçaram naturalmente, como algo que a própria terra esperava ver. Com o passar dos meses, o rancho começou a prosperar. As plantações cresceram altas, os cavalos fortes. O pequeno jardim atrás da cabana floresceu selvagemente com as flores que Clara havia plantado, margaridas, lavanda e uma única rosa vermelha que, segundo ela, era para ser lembrada. Aos domingos, eles iam juntos à cidade. As pessoas notavam como Thomas parecia diferente agora, as rugas ao redor dos olhos suavizaram, sua voz ficou mais leve. Quando alguém perguntava se Clara trabalhava para ele, ele apenas sorria e dizia: "Não. Ela trabalha comigo." No outono, a casa estava aquecida. Os gêmeos passaram a chamá-lo de P.A. sem pensar, e na primeira vez que ele ouviu, sua garganta se fechou tão fortemente que ele não conseguiu responder. Naquela noite, ele ficou ao lado do túmulo de Mary sob o céu tranquilo e sussurrou: "Obrigado, por enviá-los." A vida não parecia mais emprestada. Parecia conquistada, reconstruída a partir de pedaços de perdas, unidos pela bondade. Certa noite, enquanto o sol se punha, Thomas e Clara estavam na cerca observando Ellie perseguir vagalumes. Grace correu até ele, segurando um jarro que brilhava como uma lanterna. Clara riu baixinho, inclinando-se para ele. Ele passou o braço em volta dos ombros dela, pela primeira vez em anos, não se sentiu um homem sobrevivendo. Sentiu-se um homem vivendo. "Engraçado", disse ele, em voz baixa. "Todo esse tempo, pensei que o amor morresse com ela." Clara olhou para ele, com olhos calorosos. "O amor não morre", sussurrou ela. "Ele só espera, até que estejamos prontos para vê-lo novamente." O vento carregava suas palavras pela terra aberta, pelos campos, pelo celeiro que antes só continha silêncio. E, à medida que as estrelas subiam sobre o rancho, Thomas soube que o lugar que um dia o destruíra havia se tornado o próprio lugar que o salvara. Um ano inteiro se passou, e as estações retornaram como uma velha canção encontrando seu último verso. O rancho, antes cinzento e vazio, agora se erguia imponente contra o horizonte, cercas remendadas, plantações altas, o celeiro pintado de brilhante sob o azul infinito. A vida retornara à terra, lenta e constante, assim como o amor retornara aos corações que nela viviam. Naquela manhã, o sol nascia suavemente sobre o vale, refletindo nas cortinas brancas da janela da pequena igreja nos limites da cidade. Lá dentro, velas tremulavam como bênçãos silenciosas, suas chamas tremulando no ar parado. Clara estava perto do altar, com as mãos delicadamente cruzadas à frente do corpo. Usava um vestido simples, creme e renda, nada grandioso, mas belo em sua honestidade, assim como ela. Thomas esperava perto da porta, ereto, mas nervoso, com o chapéu nas mãos.
Ele já havia enfrentado a seca, a solidão e a perda, mas aquele momento, fazia seu coração bater mais forte do que qualquer tempestade jamais conseguiria. Quando a viu-se virar, sorrindo suavemente sob a luz da manhã, sentiu o mundo parar. Os gêmeos, vestidos com suas melhores roupas de domingo, correram pelo corredor rindo, cada um carregando uma pequena flor silvestre do rancho. Entregaram-nas a Clara e depois a Thomas, antes de se posicionarem orgulhosamente entre eles. O pregador proferiu palavras simples e verdadeiras, sobre fé, sobre segundas chances, sobre o amor que renasce das cinzas da tristeza. Quando terminou, e a mão de Clara pousou na sua, Thomas sentiu algo que não sentia há anos, plenitude. O peso que habitava seu peito por tanto tempo se foi, substituído por uma paz profunda e silenciosa como um rio depois da chuva. Lá fora, os moradores comemoravam baixinho, tirando os chapéus e sorrindo o tipo de sorriso que surge ao ver algo certo que o mundo errara. Os gêmeos dançavam na poeira, suas risadas subindo em direção ao céu brilhante. Thomas os pegou nos braços, e Clara riu, um som como o da luz do sol rompendo as nuvens. Enquanto os quatro cavalgavam de volta para o rancho na carroça, a estrada à frente se estendia larga e dourada. O vento agitava o véu de Clara, e os gêmeos cantavam atrás, com vozes suaves e doces. Thomas olhou para ela, sua mão encontrando a dela onde repousava nas rédeas. Nunca pensei que passaria por isso de novo, disse ele calmamente. Clara olhou para ele, com os olhos brilhando. Você não encontrou de novo, disse ela. Você conseguiu. Quando chegaram em casa, Thomas ajudou-a a descer e parou, olhando para o lugar onde tudo começou, o velho celeiro imponente sob o sol da tarde. Ele quase conseguia vê-lo como era naquele primeiro dia, um homem solitário contratando um estranho, uma viúva agarrada aos filhos, ambos carregando fantasmas dos quais não falavam. Mas agora, os fantasmas se foram. O riso das crianças enchia o ar. Flores cresciam na varanda. O cheiro de pão vinha da janela da cozinha. Thomas tirou o chapéu, olhou para o céu e sussurrou, Mary, obrigado. O vento soprava suavemente, quase como uma resposta. Ele se virou para o celeiro, onde Clara e os gêmeos esperavam, e sorriu. Venham, disse ele suavemente. Vamos para casa. E enquanto o sol se punha atrás das colinas, pintando o mundo em ouro e fogo, o homem que um dia pensou que o amor havia morrido voltou para a luz, de mãos dadas com a família que ele nunca soube que ainda estava esperando. Obrigada por assistir a esta história de amor e redenção. Se ela tocou seu coração, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever, porque, em algum lugar, outro coração também pode precisar desta história.